Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu queria trazer uma passagem que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28, que diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E ele, quando nos criou, ele não estava só, porque ele falou, façamos, ele não falou faça, né? E esse façamos é a presença de Deus triuno, né? O Deus triuno que nós acreditamos. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E Deus, ele nos criou com as suas características. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando um sentimento de angústia, um pensamento negativo, algo que fere quem você é, você tem que pensar: Deus, ele é assim? Estou com medo. Deus é medroso? Estou nervoso. Deus é nervoso? Eu não sou o suficiente. Deus não é o suficiente. Então, não que nós tenhamos que ser o suficiente, mas a gente tem que entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, as características que nós exalamos têm que ser compatível com as características que vêm do alto. Tem que ser compatível com as características de nosso Pai, né? Então, Deus, ele não deseja que nós tenhamos o domínio próprio de nós mesmos, mas ele deseja de que ele tenha o domínio da nossa vida e ele possa nos conduzir e nos dar a estabilidade necessária para que nós possamos cumprir, né, a bênção que ele colocou sobre a nossa vida, que é: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra, né? Então, Deus, ele nos deu esse domínio. Mas o que muito acontece é que muitas vezes a gente quer ter o domínio sobre a nossa própria vida. E ter o domínio da nossa própria... Não ter o domínio da nossa própria vida não é viver desenfreado, né? Sem uma condução da parte de Deus. Mas é a gente viver de uma forma onde a gente sabe a nossa identidade. A gente sabe quem é o nosso Pai. A gente sabe de onde a gente veio, de onde a gente foi gerado. E a gente foi gerado, né, a partir de Deus. E Ele é quem nos fez, Ele é o nosso Pai. Então a nossa identidade está nele. As nossas características estão nele. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Fiquem com Deus e um bom dia.